Bom, bom dia pessoal, bom dia meus amores, minhas amoras. Vamos continuar nossa aula. Deixa eu ver aqui, ó. Nós vimos que era vetores, componentes de vetores, alguns exemplos, dinâmica. Começamos o conceito de dinâmica. Então, vou chegar aqui no microfone um pouquinho mais perto. Então vamos lá. Vimos o que era a primeira lei de Newton, né? Relembrando lá, é a tendência do corpo de manter ele uniforme ou em movimento uniforme, certo? Ou seja, temos o exemplo do carro. O carro freia, todo mundo vai manter o movimento. Segundo a lei de Newton, a gente viu que se essa resultante das forças for igual a zero, eu tenho que U ser igual a massa vezes a aceleração. Terceira lei de Newton, a gente viu a questão da ação, toda ação gera uma reação. Vimos alguns tipos de forças, né? Força-peso, força normal, peso, todo o corpo vai ter ponto para baixo, normal. É uma força contrária à força-peso, empuxo é uma força de líquido, tração é uma força aqui que a gente tem em cabos. Vimos o conceito um pouquinho do atrito, mas a gente não entrou muito em detalhe, que é o que a gente vai entrar hoje. Então, como exercício, a gente pediu ali para calcular a tração do bloco de um objeto de 5 kg. Resolvemos, ou seja, primeiro passo, a gente desenhou todas as forças que tinham, identificamos as forças, verificamos se o corpo está em movimento, certo? Nesse caso ele está parado. E aí verificamos, tirando a câmera aqui, se o cara não tiver em movimento, soma das forças igual a zero. Nesse caso, igualamos igual a zero. Um para cima, outro para baixo, então achamos o valor da tração. Próxima questão. Ficou para calcular a aceleração do bloco A. Mesmo caso, identificamos todas as forças, verificamos se o corpo está parado em movimento, nesse caso ele se movimenta no eixo X. Como ele se movimenta no eixo X, F igual a MA, então a força que está aplicando vai gerar uma massa vezes a aceleração. Logo, calculamos a aceleração. Passei ali para casa uma atividade, certo? Chegamos a corrigir na última aula, que tem mais de uma força. Então, nesse caso, a gente verifica para onde ele está se movendo. Para onde estiver se movendo, a gente considera positivo. Então, nesse caso, F1 é positivo, F2 é negativo. Por isso que aparece isso aqui. Ficou para casa essa questão que a gente resolveu também, né? E ficamos para casa esses dois tipos. Ah, não, a gente aprendeu a calcular quando eu tenho mais de um bloco. Então, o que, que acontece quando eu tenho mais de um bloco? É simples. Eu vou imaginar quando meu sistema se move em conjunto, é um único bloco. Então, esse único bloco está sendo empurrado por uma força F. A partir daí, a gente consegue calcular F igual a MA. Então, ficou para casa. Não, a gente fez. Ah, tá. A gente calculou a tração. Então aqui, ó, se eu tiver mais de um bloco, imagino como um único bloco, né? No caso a gente já imaginou, calculou a aceleração. E aí depois que a gente faz? A gente escolhe um dos corpos e calcula a tração que tem exercida neles, né? Então aqui, ó, eu calculei escolhendo o corpo B, certo? E calculei escolhendo o corpo A. Ambos eu vou ter o mesmo valor, de 40. Então ficou dois deveres para casa, certo? Então vamos lá. Não, na verdade, esse a gente calculou também. Calculou. Aqui, ó. Agora sim. Deveres para casa. Então, o que, que eu vou fazer? Vamos ser mais simplistas na resolução dessa questão. A gente aprendeu que primeiro passo ele fala, calcule a aceleração. Então, deixa eu botar a câmera. Como que eu vou calcular a aceleração desse cara? Primeiro eu imagino como um único bloco com uma força puxando ele. Então a gente já fez uma questão muito parecida com essa. Opa. Então,
Simplificando esses dois blocos, eu posso imaginar como um único bloco, onde eu tenho essa força F puxando. Um bloco tem massa 8 e o outro é 8. A força é 100. Então, F igual a MA. A massa de A mais a massa de B vai gerar aceleração. Logo, colocando aqui, 16 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 16 dá 6,25. Então, eu vou ter que esse cara vai ter uma aceleração de 6,25. E aí, o que eu vou fazer agora? Para eu poder calcular a tração, eu tenho que analisar um corpo separadamente. Então, quais são as forças que atuam no meu sistema aqui? Ó? Então, vou redesenhar. Na verdade, não vou redesenhar, não. Vou só fazer um glorioso copia-cola. Eu tenho exatamente isso aqui. Ó. Tenho meu bloco A, peso de A, peso de B. Tenho normal de A, normal de B. Quando o bloco A está sendo empurrado, o B fica na frente. Então, a tração para cá. O que faz o bloco B se mover é essa tração daqui. A partir daí, o que eu faço? Eu escolho um dos blocos e calculo a tração. Então, eu vou tirar aqui a câmera. Vou escolher, por exemplo, o bloco B. Por que eu vou escolher o bloco B? Por dois motivos. Primeiro, porque eu quis. Né? Lembra que eu falei que você pode escolher qualquer bloco. Então, resolvi escolher aleatoriamente o bloco B. Segundo, porque se eu for olhar, no meu bloco B eu tenho a tração, no meu bloco A eu tenho a tração e o F, são duas forças. Então no bloco B é mais fácil porque é uma força só. Certo? Então, quem está gerando o movimento no meu bloco B? É essa tração aqui. Ó. É ela que está empurrando ele. E aí ele vai empurrar uma massa de B vezes a aceleração. Quanto que é a massa de B? 8. Quanto que é a aceleração? 6,25, né? Então, quanto que vai valer essa tração? Vai valer 8 vezes 6,25, 50, né? Então, perfeito. Eu tenho uma força de 50 newtons. Certo? Poderia ter escolhido o meu bloco A? Poderia. Mas eu não preciso fazer os dois, né? Escolhendo um ou escolhendo o outro, dá no mesmo. Dá tudo certo. Então, vamos para o próximo. Calcule a aceleração do sistema. Então, primeiro passo, preciso desenhar todas as forças que atuam no meu sistema. Bom, a gente já desenhou todas as forças que atuam no nosso sistema, certo? Em uma questão anterior. Então, vamos pensar, meu bloco tem o peso, ele está apoiado no chão, então tem normal, esse não está apoiado no chão, então não tem normal, mas ele tem tração. Para eu considerar que o meu sistema está se movendo, ele se move em conjunto. Qual é a força que puxa esse bloco? É a minha força peso. Né? O peso de B que está puxando. Então, é exatamente a equação que a gente resolveu aqui. Ó. Então, vamos lá. Peso de B, ele está puxando. Calculei aqui o peso de B, né? Então, o peso de B é massa vezes a gravidade. Ou seja, a massa de B vale 10, gravidade sempre vale 10. Então, 100 N. Meu peso de B ele puxa tanto o bloco A quanto o bloco B. Né? Então, aqui vai ficar 5 mais 10. Peso de B vale 100. Então, vai ficar 100 e aqui 15. 100 dividido por 15. 100 dividido por 15 dá uma dízima periódica, 6,6. Então, 6,66 seria minha aceleração. Tudo bem, gente? Certo? Então, o que a gente vai começar a ver é exatamente a força de atrito. O que eu tenho com a força de atrito? O que é a minha força de atrito? Então, pensa comigo. Imagina que eu tenho um objeto
E no meio desse objeto tem átomos estáveis, ou seja, meus átomos fazem ligações químicas com todo mundo. O problema é quando eu tenho esse átomo exatamente aqui, ó, na quina. Ele não faz ligação, ou seja, ele está precisando de alguém para fazer ligação. Então, como que eu vou resolver esse tipo de situação, esse tipo de sistema? Simples. Quando esse objeto estiver em contato com o outro, ele vai fazer uma ligação química entre esses materiais. Então, quando a gente está andando, por mais liso que isso aqui possa parecer, a gente tem que a superfície ela é rugosa. Então, parte do atrito é gerado pela superfície rugosa, mas parte é gerado por esse efeito aqui, ó. Então, minha força de atrito é igual a força-peso, ou seja, eu tenho uma fórmula própria, peso, massa vezes aceleração, força de atrito, μ vezes a normal. Quem é o μ? O μ é exatamente o meu coeficiente de atrito, ou seja, ele relaciona a interação entre os meus materiais. Ou seja, o atrito entre, sei lá, um papel e um gelo vai ser diferente de um atrito de uma borracha e de um asfalto. São materiais diferentes, vão se comportar de forma diferente. Então o atrito vai ser diferente. E normal, a gente já conhece a nossa força normal, eixo Y. Então, existem dois tipos de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico. Quando a gente vai empurrar um carro, pensa lá, o carro engatou, né? O vizinho está ali, deu ruim na bateria do carro e ele pede para a gente empurrar o carro. Repara que para o carro sair da inércia, ou seja, começar a se mover, você tem que exercer uma força muito grande. Depois que o carro pega o embalo, ou seja, depois que ele começa a se mover, fica mais fácil. Então, no início eu tenho um atrito estático, ou seja, eu preciso exercer uma força maior do que esse atrito estático, para depois que ele estiver em movimento, eu não preciso exercer uma força tão grande, já pode ser um pouquinho menor. Por que pode ser um pouquinho menor? Pensa ali no nosso sistema engastado. Então, quando ele está parado, meu sistema ele encaixa perfeitamente. Quando ele está em movimento, não dá tempo desse encaixe ser tão perfeito. Então, por isso que o atrito em movimento ele é menor. Como que eu vou resolver minha questão? Vamos pensar aqui no exercício já pronto. Exemplo. Qual maior força F pode ser aplicada ao bloco de 12 para que ele fique em repouso, dado o coeficiente de atrito? Então, se ele vai ficar em repouso, significa que ele não se movimenta. Tudo bem? Então, vamos lá. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Se eu estou empurrando esse cara para a direita, para onde vai estar a minha força de atrito? Ela vai estar sempre contrária, ou seja, ela vai estar segurando para a esquerda. Então, se eu analisar meu eixo X, eu tenho que F menos Φ é igual a zero. Né? Só que aí vem o meu problema. Como que eu vou calcular essa força F? Né? Eu sei que o F é igual a Φ, e que a Φ é o μ vezes o coeficiente de atrito. Mas antes de eu calcular o meu eixo X, eu preciso calcular o meu eixo Y. Então, minha normal menos o peso é igual a zero, né? Porque meu bloquinho não está se mexendo. Então, eu vou ter que meu peso vezes a gravidade, 120. Normal vale 120. Então, agora que eu tenho o valor da minha força de atrito, da minha normal, eu consigo calcular minha Φ, que é exatamente 98. Então, eu consigo responder e achar ali meu resultado. Ou seja, se eu aplicar uma força menor do que 96, né? Se eu aplicar uma força menor do que 96, meu corpo não se mexe. Ou seja, eu tenho o carro, eu empurrei o carro não se mexeu. Eu preciso aplicar uma força maior do que 96 para que ele comece a se mover. Tudo bem? Então, para ele começar a se mover, eu vou ter o atrito dinâmico e o atrito estático para quando ele está parado. Certo? Então vamos lá. Mais uma questão. Arrasta-se um corpo de massa de 60 kg com um plano horizontal rugoso, em um movimento retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme e velocidade constante. Então eu tenho o seguinte. Mediante uma força horizontal de intensidade de 180 newtons, qual o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano? Então, vamos lá. Eu estou empurrando para a direita, o coeficiente de atrito está para a esquerda, certo? Então eu vou ter o seguinte, se ele está em movimento uniforme, não tem aceleração é zero, é F igual a Φ. Então primeiro eu tenho que fazer o quê?
Primeiro eu calculo a minha normal. Normal menos o peso igual a zero. Peso é massa vezes aceleração. Peso igual a 600. Minha força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal. Então, como eles são iguais, meu F vale 180 e o meu coeficiente vale 600, eu tenho que minha normal vale 600, tenho que o meu coeficiente de atrito vale 0,6. Certo? Então, nesse exercício eu achei meu coeficiente de atrito. Alguma dúvida? Certo? Então, o que eu vou fazer? Não vou me estender muito, porque é um pouquinho mais chato. Vou passar uma questãozinha semelhante a essa, mudar um pouquinho o enunciado ou outra coisa, né? Ou igual a essa aqui, e a gente corrige na próxima aula. Tudo bem, gente? Então a gente termina agora e nos vemos na próxima aula. Certo, gente? Então, até a próxima. Falou!